A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa. Esse é o meu canal Filemon, e eu convido você para assistir este vídeo até o final. Deixe o seu like, faça o teu comentário e convido você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever neste canal e nos ajudar fazendo parte da família Filemon. Bem, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero nesta quinta-feira gravar mais uma videoaula. Nós estamos terminando o quarto trimestre do ano 2020. Nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina. E hoje nós estamos aqui diante da lição número 12. E essa lição nos traz o título que diz: Quando Deus se revela ao homem. Sendo essa a penúltima lição desse trimestre de 2020. E depois iremos entrar para o 2021. Que coisa interessante, né? Nós temos aqui na nossa lição um texto áureo que diz assim: texto áureo. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó capítulo 40, versículo 6. A verdade prática diz assim: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal, né? Para quem não entende, o texto áureo, ele tem um significado muito importante, é o texto de ouro ou texto ouro. E a verdade prática, observamos que é uma frase, não é um versículo, então é uma expressão que sai de dentro da alma, do coração do escritor das nossas lições. Louvado seja o nome de Jesus, do comentarista, né? Amém? Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe, ela é bastante extensa. Nós vamos ler a leitura bíblica para que este vídeo não fique tão extenso, amém? Mas se encontra aqui em Jó capítulo 38, versículo 1 a 4, capítulo 39, versículo 1 a 6, capítulo 40, versículo 15 a 18 e 24, 18 e 24. Então vamos lá. Jó capítulo 40, versículo 15 a 18 e 24. Amém? Aí vem o capítulo 41, versículo 1 ao 3. Então a leitura longa, nós vamos ler, porém eu já li, mas não vamos ler no vídeo. Temos o objetivo geral, que é mostrar que Deus se revela ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Os objetivos específicos fala sobre ensinar que Deus se revela aos homens. É o tópico 1. O tópico 2 fala pontuar que a criação expressa a glória de Deus. O tópico 3 diz acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à justiça divina. Então vamos aqui. O nosso ponto central é: Deus se revela ao ser humano. Amém? Nós vamos simplesmente fazer menção deste primeiro tópico da nossa lição, para que o nosso vídeo não venha ficar tão extenso. E nós sabemos aqui que Jó, ele fez uma pergunta a Deus. Ele fez uma pergunta: o quanto Deus é grande e Deus é infinito. É que não cabe em nossas imaginações, em nós, seres pequenos, tão limitados e injustos. Como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar-se com outros seres tão contrários
a sua própria natureza? São as perguntas que ele fez. Então, nesta lição, nós vamos ver o quanto Deus é grande e se revela e se relaciona com seres tão pequenos. Muito bem, na nossa introdução, diz assim: introdução. Nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo deste estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Como eu sempre falo, nós estamos aqui diante da introdução e eu sempre falo que a introdução não tem assim uma necessidade de nós que vamos comentar o assunto fazer longos comentários na introdução, porque a introdução simplesmente é um texto introdutório. Ao ler esse texto, todos os professores que lecionam uma aula, ele já está sendo introduzido dentro de todos os comentários que há de ser abordado no decorrer da lição, entre os 3 tópicos da lição. Como eu sempre tenho falado, a introdução ela é uma preparação para preparar a pessoa que vai estar lecionando esta aula. Louvado seja o nome de Jesus. E o nosso primeiro tópico fala aqui sobre a revelação de um Deus pessoal. Glória a Deus. Olha só, a revelação de um Deus pessoal. Então isso nos mostra que Deus, ele é uma pessoa, né? E observamos que a revelação de um Deus pessoal é porque Deus se revela ao mundo dos homens, né? Deus revela ao mundo dos homens tanto a sua existência quanto também a sua vontade. A vontade de Deus, ela é revelada ao mundo dos homens. A existência dele também é revelada, quer dizer, é demonstrada, né, diante dos homens. Então nós observamos aqui no subtópico 1, fala o Deus que tem voz. Você já imaginou se o Deus que nós servimos, ele fosse um Deus mudo? Que você perguntasse algo para ele, e ele não tinha um tom sonoro de voz para responder a sua pergunta? Nós iríamos ficar perguntando para ele em vão e nunca íamos ter resposta. Mas, segundo aqui o subtópico 1, o Deus que tem voz. Observamos aqui que o Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e os seus amigos, tá? Então observamos que a fala que ele falou no primeiro capítulo e segundo capítulo do livro de Jó não era conhecido por Jó e nem pelos seus amigos, né? Mas quem pôde ouvir essa voz no primeiro e segundo capítulo? Simplesmente o acusador, né? Que ali
pediu para que Deus deixasse ele tocar em tudo que Jó possuía. Observamos que essa voz era desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Mas não olha Deus falando, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou à sua mulher, sobre Deus. Seus amigos falaram sobre Deus. Todavia, Deus mesmo não falou durante esse período. Então observamos que foi um Deus muito falado durante esse texto, até o capítulo 38 de Jó. Jó falou de Deus para sua esposa. Os seus amigos falaram de Deus para Jó, porém Deus ainda não tinha falado. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada, até que quebrou o silêncio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho. Aqui no capítulo 38, versículo 1 diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho. Olha que coisa interessante. Todo aquele tempo Deus estava em silêncio, vendo porque Ele estava presente, ouvindo porque Ele estava ali onisciente junto, E então Ele estava ouvindo falar sobre Ele, comentar sobre Ele, porém Ele não tinha falado. Mas no capítulo 38 Ele quebrou o silêncio quando Ele fez aqui uma pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então nós observamos que aí Deus quebrou o silêncio e começou a falar com Jó. No subtópico 2, fala sobre a poderosa manifestação de Deus. Muitas vezes nós não sabemos o que significa manifestar-se. Manifestar-se significa apresentar-se em determinado lugar, aleluia, para reedificar algo de alguém, ou até mesmo exigir algo de alguém, ou ouvir alguém exigir de nós. A palavra manifestar-se, ela é apresentar-se, é se mostrar-se, fazer-se presente em determinado lugar. Então observamos que a poderosa manifestação de Deus, a cena sem dúvida é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Observe só que coisa interessante. Eles tinham pescado a noite toda e nada tinha apanhado, nada tinha ali conseguido durante o seu trabalho. Mas quando Jesus se manifestou, se apresentou-se a eles foi impactado, ficaram assustados com a pesca que a qual eles fizeram segundo a ordem do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele diz que quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixe, ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente ele exclamou, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ali é no capítulo 5, versículo de número 8 do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque a majestade divina, ela trouxe aquele impacto no apóstolo Pedro. E naquele impacto, Pedro então reconheceu
que ele não estava em condições de estar na presença de Jesus Cristo, por conta ele pediu para Jesus ausentar dele. E observamos que não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir, porque o Altíssimo revelou-se pessoalmente. Olha que coisa interessante. Jó estava distante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Significa que nessa manifestação Deus ainda não se manifestou usando a teofania para se apresentar como uma pessoa para falar com Jó, mas naquele redemoinho houve ali a manifestação de Deus através da voz de Deus, porque Jó pôde ouvir a voz de Deus no meio daquele redemoinho. Então que Jó estava ausente, ele estava ausente de uma da teofania, mas ele ouviu aquela voz que ele ansiava ouvir. Ouvimos aqui que o Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmado ao longo das Escrituras, como por exemplo com Moisés. Deixa eu consertar aqui. Realmente Jó estava diante de uma manifestação teofânica, porque Deus manifestou com a sua voz diante daquele redemoinho, dentro daquele redemoinho. Nós observamos também que com Moisés, quando Deus manifestou a Moisés lá atrás do Monte Horebe, Deus manifestou através de um sarçal ardendo no fogo, mas a sarça não consumia, e Deus ouvia, Moisés ouvia a voz de Deus falando do meio daquela chama de fogo. E observamos também que aqui em Êxodo capítulo 19 ao 16, 19, isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com o homem. Jó teve sua vida transformada depois de ouvir Deus falar. Eu gostaria aqui de fazer aqui, de ler aqui uma referência bíblica para tirar aqui dúvidas do meu coração e do coração de alguém que poderá ficar também ao ouvir este vídeo, ao assistir esse vídeo. Observa aqui Êxodo 19, versículo 16 ao 19, que eu vou ler para poder entender melhor. Olha só. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Então observamos aqui que lá no Monte Horebe, Deus falou com Moisés através daquela sarça que estava ardendo e não se queimava, mas ali nesse Monte Sinai
Deus falava com todo o povo de Israel em voz alta e o povo ouvia. Então Deus estava usando ali o que? A teofania para falar com o povo. No terceiro subtópico, observamos-se que diz assim: o Deus está presente. Quem crê que Deus está presente? Eu creio que Ele está presente aqui, agora, onde eu estou, né? Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, né, que é o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Então, um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Então, na teologia dos amigos de Jó, Deus está longe. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava a Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Então observamos que eles exaltavam a soberania de Deus, dizendo que Deus estava distante dos seres pecadores, somos nós, né? Mas eles exaltaram a soberania de Deus, mas diminuiu a sua compaixão e a sua misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. E nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono, né? Esse era o grande dilema do homem de Deus, pensar que Deus o havia abandonado. Nunca pense isso. Às vezes nós nos distanciamos dele por causa dos nossos malfeitos, nossos erros, nossos procedimentos. Nós ficamos diante de Deus, pois a Bíblia diz que o pecado e a iniquidade, ele faz separação entre Deus e o homem. Então Jó pensava que Deus o havia abandonado. Então, o patriarca não sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia disso, né? O diabo tinha apostado: se o senhor fizer isso, fizer assim, fazer assado, ele vai te negar. Então o diabo tinha certeza que Jó não ia ser mais um homem íntegro a Deus, se Deus permitisse que ele tocasse em tudo que ele possuía. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio realmente para provar a integridade de Jó. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para Jó, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos escuros, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Isso é certeza absoluta. Se nós andarmos por fé e não por vista, Deus está sempre próximo de cada um de nós para nos socorrer, para nos ajudar. Porquanto nós observamos em algumas passagens bíblicas, como o Salmo 46, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza e Ele está bem presente na hora da angústia. Ele está bem presente. Então, mesmo que Ele esteja em silêncio, mesmo que Deus esteja sem dar nenhuma resposta da pergunta que você está perguntando para Deus, saiba de uma coisa: Deus está perto de você
e no silêncio Ele está trabalhando em favor da igreja na terra. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta, que Deus está trabalhando em nosso favor. Porquanto, meus prezados irmãos, você que assistiu esse vídeo, essa videoaula, fique firme, pois a Bíblia diz para ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Aleluia. Muito bem. A síntese do tópico 1 diz assim: Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da sua angústia. É o que eu acabei de citar no Salmo 46. Ele está bem presente na hora da angústia. Eu peço a você, que se na igreja onde você congregar houver escola bíblica dominical, não perca a escola bíblica dominical na sua igreja. Participe da escola bíblica dominical, porque eu observo que a escola bíblica dominical ela é um curso básico de teologia onde ninguém vai ter certificado, diploma nenhum, e isso vai parar só quando Jesus voltar. E para você, nós somos riquíssimos, porque nós temos a CPAD, que nos lança essas lições maravilhosas, lições profundas, com muito conhecimento. Se você ainda não participou da aula usando as revistinhas da escola dominical da CPAD, experimente comprar pelo menos uma e você estude, depois você me dá uma resposta no meu canal. Amém? Muito bem. Peço a você que deixe o seu like, faça o seu comentário, e se você não é inscrito no meu canal, eu convido você para inscrever no canal Filemon. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.